Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e paz, amados irmãos. É um prazer partilhar com vocês a Santa Liturgia da Palavra de hoje. A Liturgia da Palavra de hoje nos traz, na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo do 1 ao 6, uma discussão a respeito da circuncisão. O salmo de hoje é o Salmo 121 e o evangelho é extraído do Evangelho de São João, capítulo 15, versículo do 1 ao 8. Jesus é a videira verdadeira. Oremos. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus amados irmãos, ouçamos a primeira leitura na íntegra. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo do 1 ao 6. Entretanto, haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé. Com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciões para tratar da questão. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciões, e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram dizendo que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciões para examinar o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse: Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é o evangelho que trata a respeito de Jesus como a videira verdadeira, o Pai, o agricultor, e os seus discípulos, a igreja, os ramos. E ele diz que se não permanecerdes em mim, nada podereis fazer. Esse evangelho já foi ouvido a semana passada, mas a igreja o traz hoje de maneira bem especial, para que ele possa jogar uma luz sobre aquilo que é a primeira leitura que eu acabei de ler. Alguns gentios, ou seja, alguns daqueles que não eram judeus, aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aceitando Jesus, sendo eles batizados, eles se tornaram membros do corpo de Cristo, ou seja, membros da igreja. Mas, porém, alguns dos judeus tinham ido até essas cidades e começaram a dizer que era necessário que os gentios, para fazerem parte da igreja e para serem salvos, eles teriam que receber a circuncisão, serem circuncidados,
e também observar as leis de Moisés. Meus amados irmãos, daí surgiu uma grande discussão, porque Paulo e Barnabé diziam que isto não era necessário, mas que crer no Senhor Jesus era suficiente. Então essa discussão foi levada aos apóstolos. Por isso eu coloquei o tema aí, a unidade da igreja apostólica. Ou seja, eles não decidiram por eles mesmos. Eles não se separaram e foram fundar outra igreja. Eles não cometeram por conta disso um cisma e de repente fundassem uma outra igreja, a igreja dos circuncidados e a igreja dos não circuncidados. Mas pelo contrário, eles se dirigiram a Jerusalém, que é a sede da igreja, que depois, se você ler o Atos dos Apóstolos completo, você vai ver que a igreja como sede, que está em Jerusalém, onde Pedro é o cabeça, que nós vemos aí que Pedro toma a palavra para discursar, Pedro é o líder, ou seja, Pedro é o papa da igreja. A igreja que está em Jerusalém, depois você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, que ela migra por conta da perseguição, ela migra para Roma e Pedro vai para Roma e estabelece a igreja sede, a igreja mãe em Roma. E daí está aquilo que Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, por isso, aqueles que eram dos judeus e que eram também das seitas dos fariseus, que queriam impor o jugo da lei de Moisés e a circuncisão àqueles que tinham acabado de crer e ser batizado e aceitar Jesus como Senhor, gerou uma grande polêmica. E daí foi levado até Pedro, foi levado até os apóstolos. Por isso eu coloquei essa foto aí dos apóstolos reunidos. Então, meus amados irmãos, Pedro toma a palavra, faz um discurso, dizendo que o próprio Deus não impôs a lei de Moisés sobre os gentios. Aí aqui ele fala, nesse discurso que Pedro faz, ele fala a respeito daquele homem, ele fala a respeito daquele homem que apareceu para ele numa visão, um macedônio, chamando Pedro para Pedro ir pregar na Macedônia. E Pedro, quando foi, Pedro ficou ali titubeando se ia ou se não ia, porque era um povo pagão. E Deus fez aquela visão de um lençol com animais puros e impuros, dizendo a Pedro: Pedro, mata e come. E ele disse: Senhor, na minha boca nunca entrou e nunca entrará nada impuro. E Jesus disse para Pedro: não digas que é impuro aquilo que eu santifiquei. Ou seja, Jesus ali falava com Pedro a respeito do macedônio, ou seja, dos gentios, dos pagãos. Não diga que eles são impuros, porque eu também os santifiquei, né? E aqui quebra toda aquela questão de uma predestinação para a salvação. Porque se Deus fosse predestinar para a salvação, Ele iria predestinar apenas o seu povo, o povo de Israel. Então nós vemos que aqui já se abre que a salvação e Jesus, e o sangue de Jesus santifica todos os homens que creem nele. Então, meus amados irmãos, a igreja jamais estará dividida. Por isso, a Igreja Católica permanece de pé até hoje, porque aquilo que era a fé dos apóstolos, aquilo que era a fé dos padres da igreja no segundo, terceiro século, aquilo que era a igreja, a fé de Santo Agostinho no quarto século, aquilo que era a fé de tantos os santos ao longo da história, aquilo que era a fé de São Francisco de Assis na Idade Média, aquilo que era a fé de São Pio de Pietrelcina agora no século XX, aquilo que é
a nossa fé, agora no século 21, é a mesma fé. A igreja não muda. E por isso, o colégio apostólico, ou seja, o magistério da igreja, tem autoridade sobre aquilo que é doutrina da igreja. Porque eles guardam a fé da maneira que o Cristo os entregou. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, para permanecermos na videira que é Jesus, nós precisamos permanecer na igreja, que é o seu corpo místico. Ou do contrário, nós cairemos nas heresias, nas intolerâncias, como esses judeus da primeira leitura de hoje, que eram ex-fariseus da seita farisaica, e iremos querer impor, como São Tiago diz no discurso dele, um pouco mais à frente dessa leitura, um jugo que nem mesmo nós conseguimos carregar sobre aqueles que abraçaram a fé. E o próprio Jesus disse isso a respeito dos fariseus. Ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês colocam fardos pesados nas costas dos outros e não movem um dedo para ajudá-los a carregar. Meus amados irmãos, a Igreja de Cristo teve tantos concílios. O Concílio de Jerusalém, que é esse que nós estamos vendo na primeira leitura. O Concílio de Trento, os concílios ecumênicos, Vaticano II, Vaticano I, os concílios que decidiram e que determinaram que Jesus é Deus, e tantos concílios que existiram e que creio que ainda existirá, porque com essa diversificação de, entre aspas, igrejas se expandindo, a igreja logo terá que tomar mais uma posição a respeito do que é a verdadeira fé apostólica. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse dia de hoje, você que é católico, apostólico romano, agradeça ao Senhor. Diga para Ele: obrigado, Senhor, porque eu faço parte da tua igreja. Eu sou um ramo do teu tronco, tu que és a videira verdadeira. Eu sou um membro do teu corpo místico, a Santa Igreja. Eu te louvo, te agradeço, ó Pai, porque tu sendo o agricultor, tu me mantens na videira e tu vem me poldando, vem me limpando, porque se eu já dei fruto pela tua graça e pela tua misericórdia, depois de ser poldado por ti, eu darei ainda mais fruto. Eu te louvo, ó Pai, por essa igreja que há 2018 anos é a mesma na sua doutrina, nada mudou, continua-se crendo no tripé da nossa fé, a Sagrada Escritura, o magistério da igreja e a tradição apostólica. Eu te louvo, ó Pai, porque nessa primeira leitura de hoje, no Atos dos Apóstolos, os teus apóstolos nos mostraram que a pregação do Evangelho, a salvação dada por ti, por meio do teu Filho Jesus, é algo que foi guardada, fundamentada na fé apostólica e que até hoje nós experimentamos e colhemos os frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão, se inscreva no canal, curta o canal, compartilhe os vídeos e vamos evangelizar.